Neste momento vamos, eu senti o desejo de a gente fazer uma oração neste momento pelas pessoas que estão enfermas. Estou com o meu sogro enfermo lá em Natal. A gente tem também o irmão João, a irmã Damiana, os irmãos desta igreja. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração neste momento. Quem crê que Deus cura nestes dias, diga amém. Amém. O amém dos irmãos foi tão fraco, parece que os irmãos não estão crendo no poder de Deus, não. Quem crê no poder de Deus nesses dias, amado, diga amém. Amém. A gente tem aprendido isso na escola dominical, irmãos. A busca dos dons espirituais. A igreja nestes últimos dias precisa buscar esses dons, porque vivemos tempos difíceis. Satanás, ele usa outras armas hoje. As armas dele são o comodismo, são os cuidados da vida que nos sufocam, mas devemos refletir, buscar os dons do Senhor, para que o Evangelho ele fique aceso, não na instituição, mas em cada um de nós. Amém? Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que o Senhor vá com cura, vá com providência ali pelos enfermos, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sabemos, Senhor, das nossas limitações, e o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas o Senhor, meu Pai, pelo grande amor com que Tu nos amaste, o Senhor nos amou tanto, que deu o Seu Filho unigênito para nos dar vida, e vida com abundância. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, em comum acordo com os irmãos que aqui estiverem, que o Senhor vá com a Tua providência na vida e na saúde do nosso irmão João Barbosa. Sabemos que não há nada impossível para Ti, Senhor, que Tu és o Deus de todo o poder. Muitas vezes a gente fica querendo limitar o poder de Deus, mas nesta noite, pelo poder que é em Ti, eu creio neste poder. Sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida do nosso irmão João. Faz isso também na vida da nossa irmã Damiana, que está lá em Natal também. Restaura a saúde da Tua serva, para que o mais breve possível ela possa estar aqui, meu Pai, exaltando e glorificando o nome do Senhor, testemunhando das grandezas do nosso Deus. E peço oração especial pelo meu sogro, Pai, Zé, que o Senhor vá ali, Senhor, naquele hospital, restaurar aquela enfermidade, que neste momento o Senhor ele possa estar sentindo o poder de Deus, mudando aquela situação, aquele quadro, e dando recuperação à sua saúde. E os demais irmãos que estiverem aqui, se estão colocando neste momento as suas vidas, alguma enfermidade, se é uma enfermidade de algum parente, que no nome de Jesus, o Senhor use do Teu poder neste momento e cure essas enfermidades, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Vem sentar, irmãos. Amados irmãos, ou seja, onde estamos plantando nossas sementes? Amém? Onde estamos plantando nossas sementes? Muitas vezes pensamos que quando nós aceitamos Jesus nos salvou, beleza, tudo bem, graças a Deus. Mas o Senhor nos ensinou a plantar sementes, a ser um semeador da palavra. Senão Ele não teria dito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas a minha pergunta é: onde estamos plantando nossas sementes? Será que nós, como servos de Deus, estamos plantando as nossas sementes ainda na carne? Ou estamos semeando a nossa semente, ou seja, a nossa vida, no Espírito? Leamos Gálatas 6, versículos 7 ao 9, que diz assim, amados:
Se os irmãos quiserem fazer exercício com a Bíblia, pode ficar à vontade, contanto que você não perca o entendimento da mensagem, amém? Que eu vou passar aqui, muitas vezes eu vou ser rápido, porque o tempo ele corre muito rápido. Gálatas 6, versículos 7 ao 9 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ou em outras traduções, ceifará a ruína. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Agora abra sua Bíblia lá em Mateus 7, Mateus, no capítulo 7, versículo 6, ele diz assim a palavra de Deus: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedace. Amém? Amados, como eu estava falando, onde estamos plantando nossas sementes? Muitas vezes nós estamos na igreja, servindo ao Senhor, mas muitas vezes ainda estamos plantando as nossas sementes na carne, vivendo ao bel prazer da carne ainda. Isso é muito preocupante para a igreja, porque quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava escrevendo a uma igreja, e ele estava dizendo: olhe, não erreis, porque o que você semear, você ceifará. Se você semear na carne vai ter o quê? Ruína, destruição, corrupção. Mas se você semear no Espírito, terá vida eterna. Esse texto de Paulo, ele faz um paralelo em dois pontos. A gente pode uma analogia em dois pontos. Se você for ler o contexto desse texto, ele não está falando do que eu quero falar hoje. Ele está falando da liberalidade com os irmãos para com os da fé, para com as famílias da fé, para a obra de Deus. Mas o que eu quero falar para vocês nesta noite, amados irmãos e ouvintes, é que o resultado de quem semeia na carne e quem semeia no Espírito. Amém? Quem semeia na carne está semeando do velho Adão. A Bíblia fala que em Adão a morte entrou e passou a todos os homens. E a semente de Adão é essa. Quem vive na semente da carne é na semente de Adão. Aí a gente conhece os textos, mas eu quero ler. Porque muitas vezes parece que passa despercebido dos irmãos. E se passa despercebido dos irmãos, quanto mais dos que ainda não conhecem a verdade, irmãos. Gálatas 5, 19 ao 21, na parte A, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ou seja, dissensões, busca de confusão, emulações, querer passar na frente de todo mundo à custa dos outros, iras, desejamento por fazer o pior para o próximo, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Até a parte dela. Quem semeia na carne, amado, vive fazendo isso aqui. Vive nessas coisas. Como diz também Efésios 4, 17, a parte B até o 19. Ele diz assim, 4 de Efésios, versículo 17, a parte B. Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Outra coisa importante aqui é, Paulo está escrevendo a outra igreja, Efésios, a igreja de Éfeso, e está alertando porque dentro da igreja estava acontecendo que irmãos estavam ainda querendo viver na semente da carne. E Paulo diz, versículo 17, parte B, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, ou seja, fazendo o que bem dá na telha ou na cabeça, separados da vida de Deus, ou seja, não estavam nem aí para o Senhor, estavam nem aí para as coisas de Deus. Para ele tanto faz como tanto fez. Jesus salvou ele, pronto, eu não preciso mais expressar nada. Será que é assim? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ele está falando das pessoas que semeiam na carne, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Amados, o pecado, ele começa assim. Você peca uma vez, aí você não sente remorso naquela hora, aí você peca de novo. E é igual a uma pessoa quando está, eu vou fazer uma comparação aqui, mas é igual a uma pessoa que está com diabetes e não sabe. Chega um momento que ela dá uma topada, ela se fere, mas ela não sente. E aquela ferida começa a crescer. E ela sem sentir, quando pensa que não, está todo o pé infeccionado. Assim é o pecado não confessado diante do Senhor. Assim é uma vida sem um verdadeiro arrependimento diário. E isso tem que ser diário. É na vida daquele que busca o Senhor. Se você aceitou Jesus, isso tem que ser diário, todos os dias. E Romanos 1, 28 ao 31 diz Paulo novamente, lá aos Romanos, ele diz, e eu estou falando só de o que é semear na carne, amados, para vocês verem. Romanos 1, 28 ao 31. Romanos 1, 28 ao 31, que diz, e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, semearam na carne, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Quem semeia na carne vive desta maneira. E muitas vezes a gente me faz lembrar o que também está lá em Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. E diz assim, olha o que diz a palavra, amados. 16, 25 de Provérbios: há caminho que parece direito ao homem. Ou seja, por aqui dá certo. É pecado, é prostituição, é feitiçaria, é droga, essas coisas assim. Não, mas dá certo, dá para me chegar lá. É você que pensa. Porque a palavra de Deus diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E quando eu leio essas passagens, eu me
Cuidado, ouvido no que ouve. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, olhinho no que vê. Então simples, né, irmão? Mas isso aí a gente tem que ter cuidado. Porque a semente do pecado, ela vem pelo ouvir, vem pelo ver e vem pelo falar. E a gente tem que ter esse cuidado, não é só nos domingos de culto, não. É todos os dias. E a gente tem que ter esse cuidado, porque a Bíblia fala que quem semeia na carne colhe o que, amados? Morte, ruína, separação de Deus, inimizade de Deus, ira de Deus, morte eterna, amados. É esse o resultado de semear na carne. Vamos ver? Provérbios 16, 18. Olha o que é que diz, amada igreja, amado jovem desta noite, amados amigos que nos ouvem, né? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Muitas vezes você está numa situação até privilegiada e você diz: não, aqui está tudo bom, não preciso de Deus. Aí você vai lá para a ruína, porque você sem Deus, você não é nada. Agora com você, com Deus, você é tudo. É o que diz a palavra. Resultados que você derrama na carne: ruína, separação de Deus. Romanos 8, vamos lá para Romanos 2, amados, desculpe, Romanos 2. Eu só estou mostrando, amados, as consequências do que é semear na carne. E muitas vezes a gente está ainda assim meio sonolento, buscando ainda se alimentar do que o velho Adão oferece. E muitas vezes o velho Adão começa a tomar conta, e é como aquela diabetes que eu falei: se não for tratada logo, ela toma conta de todo o corpo e destrói. Romanos 2,8. Olha o resultado de quem está sem Deus: mais indignação e ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Ou seja, indignação e ira, separação de Deus. É o que diz Romanos 6, 23, a parte A. Porque o salário do pecado é a morte, amados. Morte. Romanos 8,8 é o que diz Romanos 8,8. Vamos ler. O que é que vai dizer? É o resultado, amado. Tudo isso é resultado de nós estarmos ainda querendo semear na carne. Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você é crente em Jesus, se você ainda quer viver na carne, você não está agradando a Deus. Você já fica sabendo disso. E você que ainda não aceitou Jesus, que está vivendo nesta semente, você está vendo nesta noite os resultados do que é semear na carne, ou viver em favor da carne, ou seja, ou viver na escravidão da carne, do pecado, da desobediência ao nosso Criador. Colossenses 3,6 vai dizer o seguinte: que a ira de Deus está sobre as pessoas que buscam essa vida de semeadura na carne. Colossenses 3,6 diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Aquelas que eu falei antes, que está lá em Gálatas 5:19 ao 21, que está lá em Efésios 4:17, a parte B até o versículo 19, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 31, que está lá em Provérbios 16:25. Tudo isso, amado, causa a ira de Deus. Quando você semeia na carne, você está debaixo da ira de Deus. Você está separado de Deus. Você se torna, sabe o que, amado? É uma coisa perigosa. Você se torna inimigo de Deus. O que é que você está fazendo durante o seu dia, jovem? O que
nós, mas nós devemos dar também a nossa parte ao Senhor. Não como a questão de nós fazermos isso para termos mérito, não. Mas porque aquele que nos amou primeiro fez por nós. Amém? De Deus não se zomba. Lembre-se do texto básico. De Deus não se zomba. Todos nós estamos como pura luz, branca como essa luz aqui florescendo diante do Senhor. O Senhor conhece tudo em nós. Não adianta a gente querer se esconder. O melhor é se voltar para Jesus e confessar os pecados e se pôr de joelhos diante do Senhor, porque Ele é tardio e irá e longânimo para perdoar. Amém, igreja? Colossenses 4,4 vai dizer que o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está fazendo uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jó 4,8, lá em Jó, lá no Velho Testamento, Jó no capítulo 4, versículo 8, diz assim: Elifaz estava falando isso para Jó. A gente sabe que pelo contexto, quando a gente vai ler a história de Jó, não tinha nada a ver com Jó, mas serve para nós. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, ou seja, os que plantam iniquidade e semeiam o mal, cegam. Isso mesmo, é o que ele está dizendo. E Salmos 1, bem conhecido da igreja, mas muitas vezes a gente fica querendo se esconder da palavra. Salmos 1, versículos 5 e 6. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho daquele que anda semeando na carne, ele vai perecer. E Gálatas 5, 22 vai dizer justamente isso: morte eterna para aqueles que continuam semeando na carne, separação de Deus, ruína, né? Tudo isso, amado, acontece na vida de quem muitas vezes diz que é cristão, mas ainda está com a sua semente na carne. E se nós, a gente vai ver isso mais na frente, eu não quero pular, eu quero entrar aqui no resultado de semear na carne, morte eterna. Eu quero pular aqui para não fugir o raciocínio dos irmãos. Versículos 22b, 5:21b, 5:21 a parte B, que diz assim: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, ou seja, os que vivem na prática, os que não se arrependem, os que querem pecar todo dia, os que não estão nem aí para Deus, os que não estão nem aí para o arrependimento, para dar um fruto de arrependimento, para ter uma mudança de vida, para ser uma nova criatura, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É sério, irmãos. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo. Porque, amados, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19 fala isso. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículos 7 e 8, ele diz: quem vencer, ou seja, quem vencer com Cristo, quem se libertar do pecado e ter uma nova vida, quem deixar o mundo no sentido do sistema pecaminoso que Satanás ludibriou Adão e Eva, e esse sistema se expandiu até os nossos dias. Mas quem vive nesse sistema mundano, cheio de pecado e de desobediência, a Bíblia fala lá no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse: mas quanto aos que
A semente em Adão, amado, é para a morte. Não tem saída. Não tem saída. Se você semear na carne vai colher ruína. É como diz lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Olha o que diz. Vai falar aquilo que eu já falei em outras palavras, mas eu quero falar dentro da palavra de Deus. Romanos 5,12, amados. Pelo que, como por um homem entrou o quê? O pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí, a semente de Adão é para a morte. Mas semear no Espírito, eu só falei agora de semear na carne, não foi? Sabe por quê, amados? Para que a gente fique alerta. Porque Satanás, ele é assim. Ele chega quando não quer nada. De repente ele está na sua vida e você nem percebe. Ele chega quando não quer nada. Ele chega de fininho. Ele chega assim por trás, puro da sua vida. Você nem percebe. Ele chega com uma coisa boa aos olhos humanos. Nem dá para aquela palavra. Ao caminho para que o homem parece perfeito, mas o seu fim é o quê? Morte. E ele chega assim. Ele começa a se andar a sua vida. E se você não estiver semeando no Espírito, que é o que a gente vai ver agora, aí você é alvo disso, desses resultados drásticos, que felizmente a gente vê muitas pessoas semeando ainda na carne, e como uma ferida que ele não sente, essa semente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando pensa que não, ela estoura. E se Jesus não entrar com a providência, e se ele ainda não cair em si como filho pródigo, que caiu em si, disse: Senhor, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos empregados. Mas Jesus nos ama tanto que ele disse: eu recebo você como filho mesmo. Semear no Espírito, que é? Semear no Espírito, amado, é semear no novo Adão. O que é o novo Adão? É Cristo em nós. Efésios 2,10. Olha aqui o que é semear no Espírito. Efésios 2,10. Semear no Espírito é isso, amados. Preste atenção. A você que nos visita, a você, irmão, que muitas vezes eu sei, eu entendo. Muitas vezes não tem tempo de vir na semana. Preste atenção à palavra agora. Se alimente. Receba reforço de Deus. Porque eu estou aqui só apenas sendo um mediador da palavra. Quem vai fazer a obra não sou eu, é o Espírito. Na sua vida, se você assim permitir. Efésios 2,10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para que andasse com elas. Semear no Espírito é boas obras, que Deus preparou para que a gente andasse e ande nela. Gálatas 5,22 vai elencar o que é andar no Espírito. Os irmãos conhecem, mas muitas vezes parece que se esquece. 5,22 é amor. Você sabe o que é amor, amado? Você entende o que é amor? Amor está lá em 1 Coríntios 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. Esse é o amor de Deus. O amor que perdoa, por mais que seja a coisa mais cruel, mas ele perdoa. O amor de Deus é assim. Porque Jesus, amado, é porque a gente se esquece, muitas vezes a gente quer dar lugar ao velho Adão. Se o amor de Deus não fosse grande, a gente estava tudo no inferno, amado. Jesus já tinha jogado nós lá. Mas ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Se fez pecado por mim, por você e por toda a humanidade. Para que nós, os que estamos aqui, vivamos agora não mais nós, mas Cristo viva em nós. Isto é semear no Espírito. Filipenses 4,8 vai alertar. Isso aqui é para os jovens, ó. Filipenses 4,8. Porque eu sei, eu já passei por essa fase aí. É complicada. Vem muita coisa na cabeça. A pessoa fica se
Muitas vezes Satanás dá um laço, se laça, vem cá e você fica, não quero. Mas muitas vezes você fica naquela luta constante. E se você não estiver vigiando, Satanás laça, pega e dá a queda. E se você não crê na palavra, você não se levanta. Mas a Bíblia fala que o justo ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. Se ele é servo de Deus, ele vai se levantar. Porque ele crê no Deus que dá vitória a ele, dá força, sustenta. E ele alerta, Paulo alerta, escreve no Filipenses isso. Quando ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma verdade, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que é que você está pensando, jovem, da vida? Será que você vai ficar o tempo todo nesse tempo de juventude, ou você vai ficar mais velho? Ou você vai crescer, tanto fisicamente, tanto na sua idade, tanto na sua estatura de fé, ou você vai ficar sendo menino ainda? Abra os olhos para isso. Jesus está nos chamando a semear no Espírito. Porque Salmos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem muita gente aí aconselhando nós a sairmos daqui, a vivermos a vida de pecado. Sei que os jovens são muito bombardeados por isso. Sei que os jovens aqui têm amigos descrentes, que muitas vezes fazem convites atraentes à sua carne, ao pecado. Muitas vezes a carne fica lutando, isso acontece. Fica lutando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, nem se faz roda com ele, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra, e nela medita dia e noite. Amém? Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Então, semear no Espírito, amado, é mortificar. É mortificar aquilo que é velho. O que é velho em nós, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, o que é que passa a ser velho em nós? O que é que passa a ser velho em nós, amado? Quando a gente aceita Jesus? A nossa vida material, a nossa carne, nossos pensamentos pecaminosos. Jesus nos chama a mortificar a nossa carne. Ele ensina isso. A palavra de Deus está assim. Sabe para quê? Para que a graça que é abundante, que é superabundante, ela irradie, ela encha todo o nosso ser e nos dê força, se nós estivermos fazendo isso todos os dias. Lucas 13:5 fala isso. Estavam querendo dizer que umas pessoas que tinham sido mortas numa destruição tinham sido mortas por causa do pecado delas. Ele disse: olha, não é assim não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também. Temos que se arrepender, para que Cristo respondesse em nós. É o que diz quando a gente lê João 12:26 a parte A. 12:26 a parte A. Ele diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha só que coisa maravilhosa. Se você me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estarei também, e ali estará também o meu servo. Se você serve a Deus, amado, esteja onde Ele está. Amém? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Ele vai dizer, olha o que ele vai dizer na palavra. Porque o amor de Cristo, o que é que o amor de Cristo nos faz? Nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si
Sim, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo aí? O crente em Jesus, o jovem crente, a mulher crente, a família crente, o servo de Deus crente, e você, amigo, nesta noite, tem o prazer de ouvir esta palavra e também fazer parte da família de Jesus, mortificando a sua velha natureza por amor a Cristo. Como diz Colossenses 3:5, que diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Já dá outras elencadas. Mortificai isso. Jesus não está chamando você como a religião islã, como o islamismo, que é bom que você deve morrer e matar do teu jeito. Quanto mais gente você matar, mais eternidade você vai ter, mais mulher no céu. É assim. Não sei como é isso, mas é assim. A ilusão de Satanás, ela leva as pessoas a crer nessas coisas. A crer em pedaço de madeira, em pedaço de gesso, crê em tudo. Crê em animal, que animal tem mais poder do que Deus. Crê que você se banhar num rio cheio de bactérias, você está purificando a sua vida. Satanás faz assim. Mas Romanos 6:1 alerta a igreja. A gente foi liberto de quê, amado? Do pecado. Por meio de quem? De Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não foi assim? Aí tinha uns camaradas lá em Roma. Aí os judeus lá querendo questionar esse negócio de liberdade. Só que eles estavam confundindo as coisas. Eles estavam pensando que a liberdade era liberdade para voltar ao pecado de novo. Aí Paulo diz em Romanos 6. Olha o que Romanos 6 fala, amados, para nós. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, porque nessa época, mas batismo e conversão era instantâneo, era rápido. Você, ao mesmo tempo que estava aceitando Jesus, você já estava sendo batizado. E o batismo é justamente isso, é você morrer. É você, quando emerge, você está dizendo ao mundo: morri para ti, pecado. Quando você sobe, você está dizendo: agora ressuscitei para Cristo. Amém? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está vendo aí? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? E no versículo 10 e 13 desse mesmo capítulo, vai reforçar isso. Que o crente, amado, quando aceita Jesus, se ele morreu por nós, se ele pagou o preço que era o inferno, ele tirou o inferno da gente, para aquele que crê, aquele que segue o Senhor. Então, se você é servo dele, você segue a ele, então você vai fazer como diz Romanos 6, versículos 10 ao 13. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive agora para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, porque ele sabia que a gente ainda ia ficar no pecado. A gente tem a semente do pecado, mas ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Jesus nos diz, usando Paulo aqui: irmão, luto, resista o diabo e ele vai fugir de vós. É o que diz a palavra. Amém, igreja? E quando a gente faz isso, quando a gente se liberta do poder do pecado, sabe qual é o resultado?
vitória. Amém? Vitória. É o que diz Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? A Bíblia fala que temos também nova vida e vitória. Continuando ainda na vitória, Salmos 1:3. Os irmãos percebem que eu estou falando rápido, mas é porque o tempo não ajuda. E a gente tenta fazer o possível para que os irmãos entendam. Romanos 1:3, ou Salmos 1:3, desculpe, igreja. Pois será o que é um crente que anda e semeia no Espírito? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está vendo aí o que é semear no Espírito? 2 Coríntios 5:17 diz que quem está em Cristo, por Jesus, não por nós, quem está em Cristo, nova criatura é. A gente está entendendo quando lê esse texto aqui, isso é imediato, né? Mas é um processo, mano. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Amém? Sabe o que é que tem mais? Olha o que João 12:44-46 fala, amados. João 12:44-46, olha o que vai falar para nós e para você, amigo. O que é semear no Espírito? Se volte para isso, enquanto ainda Deus está dando essa chance. 44-46 de João 12. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está vendo aí, irmãos? Quem está em Cristo não vive nas trevas. Quem está em Cristo irradia luz, vive na luz, porque Jesus não está nas trevas, ele está na luz e ele é a luz. Amém? E sabe o que é que acontece na vida do crente quando semeia no Espírito? A glória do Senhor é refletida em nós, amado. As pessoas começam a ver em nós a glória do Senhor, a mudança, a libertação, o poder de Deus agindo na vida de um crente fiel. E podem vir as tribulações, as perseguições, as angústias, mas ele está lá edificado na rocha e vai permanecer firme até o fim. 2 Coríntios 3:18 vai dizer assim, ó. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, olha o que é que Jesus nos faz. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Recebendo o Espírito, amado, a imagem, a sua vida, ela vai sendo mudada. O que vai ser refletido em nós não vai ser a sua velha vida, mas a sua nova. E as pessoas vão chamar você de cristão, como chamaram lá na Antioquia, porque aquelas pessoas estavam imitando Jesus, vivendo Jesus na vida, não vivendo mais eles, mas Cristo vivia neles. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, ou seja, nessa matéria aqui cheia de falha, doente por causa do pecado, vive agora pela fé, sabendo que um dia esse corpo do pecado vai ser revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal, revestido da imortalidade. Louvado seja o nome de Jesus.
E Romanos 5:1 vai dizer, amado, que quando nós estamos semeando no Espírito, somos justificados e temos paz com Deus. Amém? E Romanos 8:1 vai enfatizar a coisa maior, a melhor coisa que há na vida do crente, que aceita verdadeiramente, que persevera. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? A absolvição dos nossos pecados, amados. Jesus nos absolve pela sua graça. Efésios 2, versículos 4. Mas Deus, isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso se fiel ao Senhor. Às vezes a gente não vê a igreja, vindo à igreja. A gente não vê a igreja, eu disse os irmãos vão entender. Eu fiz uma trocadilha aqui, mas os irmãos, a gente não vê a igreja, vindo à igreja, vindo à congregação. E a gente se lembra do que o autor de Hebreus ele sentia também. A gente pensa que isso é um mal da agora. Não, amado, na igreja primitiva já existia isso. Tinha muita gente querendo ficar em casa, não querendo vir buscar o Senhor, buscar força em Deus. Mas Hebreus 10:25 ele diz, não deixeis a congregação. Ele chama a igreja a ficar buscando o Senhor, a compartilhar do amor de Deus. Porque muitas vezes você fica em casa e Satanás alimenta a sua mente com o que é errado, através da televisão, através de uma pessoa que chega lá sem Deus, começa a colocar minhoca na sua cabeça, começa a dizer, você vai deixar esse negócio de crente, isso não tem futuro. Mas muitas vezes Jesus está assim, como ele diz, Efésios 2, versículos 4. Ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É esse o amor de Deus que nos dá salvação, amados, como diz em Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É o que diz. E quando a gente vê isso, amado, quando a gente medita nessas coisas, a gente vê o fim de tudo em Cristo é o quê? É a vida eterna. Quando você semeia em Cristo, você tem vida eterna. Mas quando você semeia no velho Adão, ou seja, no pecado, na desobediência a Deus, você vai ter condenação. João 4:14, já estou terminando, amados. Estamos chegando aqui ao fim dessa mensagem que o Senhor assim nos tem dado para repassar para os irmãos. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, e jorrar para a vida eterna. Hebreus 7:25 diz assim, Hebreus 7:25, olha o que diz a palavra, amados. Isso é o resultado de semear em Cristo, de ter sua vida voltada para Cristo, de ter sua mente, seu corpo e sua alma voltado para Cristo, amados. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso foi Jesus, amado, que nos fez assim.
E Romanos 6,23, no finalzinho, na parte B, ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O recado final, amados, para vocês, igreja, para você jovem, para você amigo, é que você aceite Jesus enquanto ainda há esperança e não desfaleça. Como diz Hebreus 10, versículos 37 ao 39, que eu vou encerrar minhas palavras dizendo este texto. 10, 37 ao 39. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo vem. Ele vem. Quem crê, diga: vem. E quem quiser beber da água, venha e tome posse da vida eterna. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Portanto, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo vive da fé, e viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, ele está falando aos hebreus, e a gente vai dizer tudo junto isso hoje. Eu vou dizer, os irmãos vão repetir comigo. Vamos sair daqui com essa frase: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, amados. E que se você nesta noite que nos visitou entendeu essa mensagem, não perca tempo não. O mundo que está aí só vai lhe oferecer morte e destruição.